Por que os jovens fazem tantas loucuras na vida, cometendo erros desastrosos e assumindo comportamentos insanos e até mesmo autodestrutivos, dos quais mais tarde acabam até mesmo se arrependendo? Se esse assunto te interessa, então vamos refletir juntos. Olá, mestres e mestras! Sejam bem-vindos, eu sou o Paulo César e neste segundo episódio daremos continuidade à primeira resposta que começamos a dar no primeiro vídeo. Se você está chegando aqui agora, clique aqui no card, assiste lá, depois volta para cá para você não perder a lógica do raciocínio. Pois bem, continuando, já descobrimos que muitos jovens cometem loucuras na vida porque ainda não descobriram a sua identidade. E também, observando a experiência humana, já descobrimos que existem pelo menos 6 grandes fundamentos sobre os quais os jovens constroem a sua identidade, os quais são: primeiro, o que Deus pensa e diz ao seu respeito; segundo, o que os seus pais pensam e dizem ao seu respeito; terceiro, o que os outros dizem ao seu respeito; quarto, o que você pensa ao seu respeito; quinto, o que a sua cultura tenta imprimir em você; e em sexto lugar, alguns jovens tentam construir, fundamentar a sua identidade a partir de experiências passageiras. Eu quero trabalhar cada uma delas com você a partir de agora. Primeiro, o que Deus pensa e diz a seu respeito, vou trabalhar mais na frente. Segundo, o que os seus pais pensam e dizem ao seu respeito. Infelizmente, muitos jovens acreditam de todo o coração no que os seus pais dizem ou disseram ao seu respeito. Ah, você não presta, você é um inútil, você não vai dar em nada, você não vale nada. E eles acabam inculcando isso nas suas mentes e corações. Identidade tem a ver com autoimagem, ou seja, como você se vê. E também tem a ver com autoestima, ou seja, como você se sente em relação a você mesmo ou a você mesmo. E muito das identidades distorcidas são produzidas, são inculcadas, são legitimadas, são afirmadas e reforçadas pelo que os pais dizem aos seus filhos. Os 3 maiores forjadores de identidades distorcidas são: primeiro, os pais, a figura paterna; segundo, as mães; e terceiro, os professores. Quão poderosas são as palavras de um pai ou de uma mãe! As palavras produzem sentimentos nos corações dos filhos e, infelizmente, os jovens tendem a acreditar no que sentem. Em Provérbios 18, 21, está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. Quando a palavra diz isso, de modo algum ela está afirmando que existe algum poder místico ou inerente à palavra verbalizada. Não. Se há algum poder nas palavras, o poder não está nas palavras em si mesmas, mas naqueles que as pronunciam. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que as palavras têm o poder de definir, de delegar, de atribuir identidades. No batismo nas águas, quando o Pai disse: "Eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer", ali, em outras palavras, Deus estava afirmando a identidade de seu Filho. Parafraseando, é como se Deus estivesse dizendo: "Filho, daqui a algum tempo você vai encarar um grande desafio, você vai ser tentado, e saber quem você é lhe garantirá a força e a resistência para dizer não e para vencer." Terceiro, o que os outros pensam e falam ao seu respeito. Por exemplo, eu conheço alunos que acreditam que são exatamente o que os seus professores disseram ao seu respeito. Ah, você é um burro, você é um idiota, você não aprende, você é uma peste, você não tem futuro. Quarto, o que você pensa ao seu respeito. Infelizmente, para a nossa cultura atual, identidade virou sinônimo de sexualidade. Ou seja, estão ensinando aos nossos jovens nas escolas que você deve construir a sua identidade a partir do modo como você busca prazer ou gratificação sexual. Jovem, cuidado com o que você pensa ao seu respeito, pois o nosso inimigo se alimenta de nossos pensamentos expressos através de nossas palavras. Está escrito em Provérbios 23, 7, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Por exemplo, se você diz: "Não sou amado", isso não é verdade, mas para você será verdade. Nesse sentido, verdade será aquilo em que você acredita. Verdade será aquilo em que você quer acreditar. Quinto lugar,
o que a cultura tenta imprimir em você. Segundo o darwinismo, por exemplo, você não passa de um mero animal evoluído. Ainda por causa da nossa cultura, alguns jovens acham que são cafajestes, algumas moças acham que são piriguetes e pior, outros acabam sendo desonestos, agindo sem integridade por causa do maldito jeitinho brasileiro. Ainda segundo a nossa cultura atual, você pode reconstruir, reinventar e redefinir a sua identidade constantemente. Ou seja, quanto mais misturado, quanto mais maleável, quanto mais versátil, quanto mais variado, quanto mais plural, quanto mais flexível, quanto mais indefinido você for com relação à sua identidade, mais inteligente, mais culto, mais mente aberta, mais feliz você é. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Hoje se diz que estamos vivendo em tempos de liberdade, tempos de quebra de padrões, de paradigmas. Estamos vivendo em tempos de afirmação, de empoderamento. Mas na prática, nós estamos presenciando algo terrível. Nunca tivemos uma geração de jovens tão vazios e tão miseráveis, psíquica, emocional, social, ética, moral e espiritualmente. Sexto lugar. Sexto lugar, alguns jovens estão construindo a sua identidade a partir de experiências passageiras como traumas, abusos, abandono, desempenho, limitações, deficiências, sentimentos, fase ou situação atual. Meu mestre, minha mestra, escute, você não é o que fizeram com você no passado ou na sua infância. Você não é o trauma, o abuso, o abandono ou a rejeição que sofreu. Você não é o que está vivendo, sentindo, passando ou a sua situação ou fase atual. Você não é o que vê no espelho, pois o que você vê no espelho é apenas status e aparência e a sua identidade é a sua essência. Você não é o que diz a cultura, você não é o que deseja, você não é a sua tara ou o que o seu prazer ou instinto sexual procura. Você não é o que pensam e dizem ao seu respeito. Você não é nem mesmo o que os seus pais disseram ao seu respeito, a menos que o que eles disseram esteja de acordo com o que Deus disse e pensa ao seu respeito. Você não é nem mesmo o que você pensa ao seu respeito. Se o que você pensa ao seu respeito não bate com o que Deus pensa e diz a seu respeito, então é mentira. E você está acreditando nisso por sua conta e risco e talvez até sendo infeliz de graça, porque está crendo numa mentira. Depois disso tudo, talvez você pergunte, mas Paulo, então qual é a minha identidade? A sua identidade está fundamentada na criação, nos propósitos e no amor de Deus. A sua identidade depende daquele a quem você pertence. Ora, se você quer saber o propósito de uma invenção, pergunte ao seu inventor. Se você quer saber o propósito de uma criação, pergunte ao Criador. Deus é quem tem autoridade para dizer quem você é. É Ele que tem poder para definir a sua identidade. Quando eu e você decidimos nos autodefinir, isso é uma declaração escancarada de nossa rebelião contra Deus. E é exatamente o que está acontecendo em nossa geração. Você é o que Deus pensa e diz ao seu respeito. Jeremias 29:11 está escrito, eu sei os planos e os pensamentos que tenho ao teu respeito. Ora, como pensamentos, como alguns dizem, são palavras ainda não ditas, então, parafraseando, é como se Deus estivesse dizendo, eu sei os pensamentos e as palavras que tenho dito, que tenho pronunciado ao teu respeito. E são palavras de paz e não de mal. Mas Paulo, então, o que Deus pensa a meu respeito? Deus diz que você é imagem e semelhança dele. Você é coroa da criação. Você é menina dos olhos de Deus. Você é filho, filha. Você é amado, amada. Você é rei, rainha. Você é sacerdote, sacerdotisa. Você é eleito. Você é predestinada. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Se você entender e aceitar a identidade que Deus já definiu para você, ou seja, se você de fato acreditar no que Deus pensa e diz ao seu respeito, você nunca mais sentirá o vazio, a infelicidade, a insegurança e o medo oriundos da falta de identidade. Porque está escrito que o verdadeiro amor expulsa todo o medo.
seja ele qual for, inclusive o medo oriundo da falta de identidade. Portanto, se você não quer cometer loucuras em busca de uma identidade, então primeiro, não abra mão da identidade que Deus já definiu para você. E a identidade que Ele quer que você desenvolvamos é a identidade de seu filho, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. A sua identidade é Cristo e deve ser construída a partir do caráter, do coração e dos pensamentos de Jesus. Por isso, 1 de João 2,6 diz: aquele que afirma estar nele deve também andar como ele andou. Filipenses 2,5 diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Também está escrito que devemos ter a sua mente inculcada em mim e em você. Jesus também disse em João 13,15: eu dei o exemplo para que, assim como eu fiz, vocês façam também. Ora, como o ser vem antes do fazer, quando Jesus nos convida, nos convoca a fazer o que Ele fez antes, Ele está nos chamando para ser como Ele é. Se você deseja conhecer mais virtudes e características da identidade que Deus já definiu para você, basta você ler Mateus capítulo 5, do versículos 3 ao 11, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 7, Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 25 e 1 de Pedro capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Esses textos, essas porções bíblicas, são uma espécie de radiografia da identidade que Deus tem para mim e para você. A sua identidade é ser como Cristo. Sabemos que isso não é fácil de se vivenciar, mas se nós o buscarmos todos os dias e se Ele produzir em nós esse desejo, muitas loucuras serão evitadas por mim e por você. E, por último, para evitar loucuras, não abra mão da identidade que Deus já te deu. Na sua identidade RG está escrito o seu nome, mas na sua identidade espiritual está escrito amado e amada. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, então dê o seu like, compartilhe, inscreva-se e Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.